Fala galera, beleza? Eu sou o Peter, sejam muito bem-vindos ao canal e bora para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos resolver exercícios dos conteúdos apresentados na aula de tensão e corrente elétrica. Se você está chegando em nosso canal agora e ainda não assistiu às aulas de tensão e corrente elétrica, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corre lá para você ficar por dentro da parte conceitual. Os exercícios que serão feitos são os de número ímpar do nosso livro Introdução à Análise de Circuitos, do Robert Boylestad. Eu estou utilizando a 13ª edição. Então, bora para os exercícios. Exercício de número 7 também sobre carga elétrica. Dois corpos carregados com cargas Q1 e Q2, quando separados por uma distância de 2 metros, apresentam uma força de repulsão igual a 1,8 N. Então o exercício já me deu a força de repulsão, né? Se é uma força de repulsão, eu ainda consigo saber que essas cargas são iguais, elas podem ser positivas ou negativas, mas elas têm o mesmo sinal. E também me deu a distância em metros que há entre essas duas cargas. E não falou o valor das cargas, só falou que eu tenho uma carga Q1 e uma carga Q2. Então vamos para o enunciado da letra A. Qual será a força de repulsão quando eles estiverem separados por 10 metros? Ou seja, me pediu uma nova força. A força para essas cargas em 2 metros é 1,8 N. Agora ele quer a força que essas cargas terão quando eu tenho 10 metros. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar uma relação entre elas. Então vamos montar a fórmula aqui da lei de Coulomb. A lei de Coulomb fala que a força é proporcional à magnitude das cargas vezes uma constante sobre a distância ao quadrado. Então essa é a lei de Coulomb. Com essa forma, aplicando para o enunciado do texto, eu tenho que 1,8 N é a força. Eu tenho que 1,8 N é igual, não foi dada a carga Q1 e Q2, sobre a distância 2 metros. Então eu tenho 2 metros ao quadrado, vezes a constante de proporcionalidade. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter que Q1 e Q2 são incógnitas, eu não sei o valor delas. O K é conhecido, mas eu também vou ter que utilizar o K para o cálculo de 2 metros. Então, eu vou manter ele aqui, não vou trabalhar com o valor dele numérico para não ter que ficar fazendo conta à toa. Então, eu tenho que o produto Q1 vezes Q2 vezes K é igual a 1,8 N vezes 2 metros ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, metro ao quadrado, metro ao quadrado. Então vai ficar 1,8 N vezes 4 metro ao quadrado. Fazendo isso aqui, eu tenho que 4 vezes 1,8 é igual a 7,2 N por metro ao quadrado. Então eu tenho que a relação da carga 1 pela carga 2 vezes a constante K vale 7,2 Nm². Por que eu fiz isso? Porque esse valor aqui, essa expressão, ela vai aparecer também para o cálculo de 10 metros. Então se eu conheço isso e conheço a distância, vai ficar faltando só a força. Vamos montar a equação novamente. Eu tenho aqui a força, aí eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, 10, só para a gente diferenciar. A força para 10 metros, ela vai ser Q1 vezes Q2 vezes K sobre a distância ao quadrado. Qual que é a nova distância? O enunciado pede 10 metros. Então vai ser 10 metros ao quadrado. Então eu tenho que a força para 10 metros vai ser Q1 vezes Q2 vezes K sobre 10 metros ao quadrado. E aí é importante o seguinte: Q1 vezes Q2 vezes K, eu já tenho ele aqui, ó, é 7,2 N por metro ao quadrado. Então eu vou substituir. Então vai ficar 7,2 N por metro ao quadrado, que é o valor de Q1, Q2 vezes K, sobre a nova distância ao quadrado, 10 metros ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, m ao quadrado, metro ao quadrado. Esse metro ao quadrado eu elimino com o metro ao quadrado aqui do denominador. Eu tenho que a nova força para 10 metros é igual a 7,2 N dividido por 100. 7,2 dividido por 100, 0,07 N. Como a gente não vai trabalhar dessa forma, eu vou andar com a vírgula aqui, 1, 2, 3 casas, eu tenho 72. Reparem, eu aumentei o número. Se eu aumentei o número, eu tenho que diminuir na potência, menos 3 N. E isso equivale a 72, 10 a menos 3, mili Newton. Então, a minha força para 10 metros é igual a 72 milinewton. Então,
eu tinha uma força de 1,8 newton quando as cargas estavam distantes entre si 2 metros. Quando essa distância saiu de 2 metros para 10 metros, a minha força ela caiu de 1,8 newton para 72 milinewton. Ela caiu drasticamente, porque eu aumentei a minha distância. Como eu aumentei a minha distância em 8 metros e esse aumento ele ainda é elevado ao quadrado, isso faz com que a minha força caia drasticamente. A letra B fala o seguinte: se a razão Q1 por Q2 for igual a 1/2, calcule Q1 e Q2 para uma distância de 10 metros, ou seja, o mesmo exercício. Agora ele já está querendo encontrar os valores das cargas Q1 e Q2. E eu sei que elas não são iguais, existe uma relação entre elas. Q1 para Q2 é igual a 1/2. Então vamos escrever aqui tudo em função. Então eu tenho que Q1 sobre Q2 é igual a 1 sobre 2. Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, eu tenho que 2Q1 é igual a Q2. Então, falando de outra maneira, né, Q2 é igual a 2 vezes o valor de Q1. Então, eu posso montar agora a equação dessa maneira. Onde eu tiver Q2, eu substituo por 2Q1. Então, lei de Coulomb. Então, essa é a fórmula, né? Força é igual a Q1 vezes Q2 vezes a constante dividido pela distância ao quadrado. Vou substituir o Q2 aqui por 2 vezes Q1. Então, vai ficar força é igual a Q1 vezes Q2. Quem é Q2? 2 vezes Q1. 2 vezes Q1 vezes K sobre D ao quadrado. Tenho que... Agora eu vou substituir alguns valores. Quanto que é a minha força para 10 metros? A gente calculou que é 72 milinewton. Então fica 72 vezes 10 a menos 3 newton, que é a minha força para 10 metros, calculei aqui na letra A, é igual a Q1 vezes 2 vezes Q1 vezes K. Eu tenho aqui então que Q1 ao quadrado vezes 2 vezes K sobre a minha distância ao quadrado. Qual que é a distância? 10. Então é 100 metros ao quadrado. Passando esse 100 metros ao quadrado para cá, multiplicando, vai ficar 72 vezes 10 a menos 3 newton vezes 100 metros ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado vezes 2 vezes K. Lembrando que K vale 9 vezes 10 a 9 newton por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui. Fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho que 72 vezes 10 a menos 3 vezes 100 metro ao quadrado. Então, aqui, quando eu multiplico 100 por 72, eu tenho 7.200 vezes 10 a menos 3 newton por metro quadrado, que é igual Q1 ao quadrado vezes 2 vezes o K. Quem que vale o K? 9 vezes 10 é 19. Então, eu já vou multiplicar. 2 vezes 9 é 18. Então, vai ficar 18 vezes 10 a 9 newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Eu posso dividir os dois lados por newton metro ao quadrado, então eu vou eliminar newton metro ao quadrado, eliminar newton metro ao quadrado aqui. Então eu vou ter que do lado de cá, 7.200 vezes 10 a menos 3, eu tenho que andar com a casa aqui 3 vírgulas para voltar, eu quero desaparecer com esse 10 a menos 3. Então 1, 2, 3. Então 7.200 vezes 10 a menos 3 é 7,2. 7,2, que é igual, do lado de cá, sobrou Q1 ao quadrado vezes 18 vezes 10 a 9 coulomb ao quadrado. Vou passar coulomb ao quadrado para lá multiplicando e 18 vezes 10 a 9 para o lado de cá dividindo. Vou isolar o valor de Q1. Q1 ao quadrado ficou igual 7,2 multiplicado por coulomb ao quadrado, dividido, vou passar esse 18 vezes 10 a 9 que está multiplicando aqui, o Q1, passar para o lado de lá, dividindo por 18 vezes 10 a 9, então ficou Q1 ao quadrado é igual, fazendo 7,2, fazendo 7,2 dividido por 18, eu tenho 0,4. Então, eu tenho aqui Q1 ao quadrado é igual a 7,2 por 18, que é 0,4. O 10 a menos 9 está no denominador, eu vou passar ele para o numerador. Vai ficar 0,4 vezes 10 a menos 9 coulomb ao quadrado. Eu não quero Q1 ao quadrado, eu quero só Q1. Então, eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Quando eu aplico a raiz quadrada dos dois lados da equação, eu vou ter, cortar aqui com a raiz, vai ficar Q1. E aqui eu vou ter
quanto que é a raiz quadrada de 0,4 vezes 10 a 9 por coulomb ao quadrado. Aqui o coulomb ao quadrado vai sair, então eu tenho que minha resposta vai ser em coulomb, ok, porque eu tenho uma carga. E aí eu preciso calcular apenas só quanto que é a raiz quadrada de 0,4 vezes 10 a menos 9. Então, raiz quadrada da minha resposta ficou 2 elevado a 10 a menos 5. 10 a menos 5 não é um número da notação científica, eu vou adotar a notação de engenharia, vai ficar 20 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou Q1 igual 20 microcoulomb. Esse é o valor de Q1, mas o exercício ele pede o valor de Q1 e de Q2. Então, nós vamos aqui agora encontrar o Q2. Como Q2 é 2 vezes o Q1, ficou fácil. Então, Q2 é igual a 2 vezes Q1, e eu tenho aqui o valor de Q1, Q2 vai ficar igual a 2 vezes 20 microcoulomb. Q2 é igual a 40 microcoulomb. Então, eu tenho agora o que o enunciado pede. Se a razão Q1 e Q2 é 1,5, calcule o valor da carga Q1 e o valor da carga Q2. A carga Q1 tem 20 microcoulombs e a carga Q2 40 microcoulombs. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final. Aproveite para curtir essa aula e se inscrever em nosso canal, além de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Um grande abraço, valeu!